A gente costuma pensar no cinema como um espelho, né? Que ele reflete aquilo que a nossa sociedade chama de normal. Mas a teoria queer chega para chacoalhar essa ideia e fazer uma pergunta fundamental. Como é que esse normal foi construído para começo de conversa? É exatamente nessa questão que a gente vai mergulhar agora. Vamos entender como o cinema não apenas espelha a realidade, mas na verdade tem um papel muito ativo em moldar o jeito que a gente compreende essa realidade. Então, vamos lá. Para começar a desvendar esse mistério, a gente precisa primeiro entender qual é o sistema que está por trás, sustentando essa ideia de normal no cinema. E esse sistema tem nome: heteronormatividade. E olha, isso aqui vai muito além de falar sobre orientação sexual, viu? É uma estrutura social poderosíssima que define o que é o padrão, o default. É como se fosse o ponto de partida a partir do qual todo o resto é medido. Então, a sacada genial aqui, como diz o pesquisador Richard Miscosolci, não é só ficar apontando quem foi excluído. O ponto crucial é analisar o processo em si, é entender como as categorias de normal e diferente são, na verdade, fabricadas juntas, ao mesmo tempo. E para entender como essa fabricação funciona na prática, a gente precisa falar sobre o poder da representação. E para isso, tem um nome que é simplesmente incontornável: o teórico cultural Stuart Hall. Sabe aquela ideia de que a mídia é só um espelho do mundo? Pois é, o Stuart Hall argumenta que a coisa é bem diferente. Ele diz que a mídia se parece muito mais com uma fábrica, uma que constrói e produz ativamente os significados que a gente consome. Ou seja, o que a gente vê na tela nunca é uma cópia neutra e inocente do mundo. É uma prática cultural que dá sentido às coisas, que organiza o mundo pra gente de uma determinada maneira. Para explicar como essa fábrica funciona, o Hall bolou o que ele chamou de circuito da cultura. Esse esquema mostra pra gente que o significado não é algo fixo, parado. Pelo contrário, é um ciclo dinâmico que está sempre girando e sendo negociado entre a representação, o consumo, a nossa identidade e até as formas de regulação. E é exatamente aí que o poder entra em campo. Ele age nesse circuito para tentar fixar os significados, para dizer quem pertence ao centro e quem deve ser empurrado para as margens, como o outro. Mas se tem o poder que tenta fixar as coisas, também existe resistência. E é aqui que a gente entra numa verdadeira rebelião cinematográfica contra esses significados engessados. Se liga nisso, comecinho dos anos 90, um movimento simplesmente explode e chuta a porta da respeitabilidade e da representação convencional que dominava o cinema até então. Esse movimento foi batizado de New Queer Cinema, pela crítica B. Ruby Rich. E a ideia aqui não era de jeito nenhum pedir para ser aceito ou mostrar bons exemplos. Pelo contrário, os cineastas estavam criando uma linguagem totalmente nova, com narrativas transgressoras, complexas e sem pedir desculpa nenhuma. E o estilo deles era tão único que a B. Ruby Rich deu um apelido genial: Homopomo. Era uma mistura de tudo: irreverência, apropriação de outros estilos, uma ironia pós-moderna afiada e uma mania de pegar a história e revirá-la do avesso. Mas é fundamental entender que isso não era só um movimento artístico. Ele nasceu bem no meio da crise devastadora da AIDS. Então, era uma forma de resistência, um grito de raiva, um jeito de transformar a tragédia em agência política e em memória coletiva. E claro que essa rebelião não parou nos anos 90. Na verdade, ela continuou a evoluir, empurrando as fronteiras da representação cada vez mais para longe. A rebelião foi se transformando. O foco que antes era muito na transgressão da sexualidade se expandiu para desafiar também as normas de gênero. Começou a surgir um cinema focado na fluidez, nas transições, na vida cotidiana de pessoas trans, contando essas histórias em seus próprios termos. E com isso, a gente chega no coração da questão. O objetivo final da teoria queer e desses cinemas todos não é só pedir para ser incluído na foto, para ter um pouquinho mais de diversidade. É bem mais radical que isso. O objetivo é quebrar a moldura da foto, destruir a estrutura que define quem é normal e quem não é. No fim das contas, fica claro que cinema não é só diversão. É um campo de batalha pelo significado de quem nós somos. E isso nos deixa com uma pergunta. Diante da tela, que tipo de olhar a gente escolhe ter?